Boa noite, Oi. pessoal. Mais uma vez estamos aqui iniciando esse projeto lindo que é o Compartilhe Aí, que para quem não conhece, é um projeto onde eu convido pessoas para estarem junto comigo e tá trazendo algum tema que seja importante, a gente está realmente discutindo, tendo essa troca de experiências. Quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, ao Rodrigo Salgado, ao Andressa, ao Alcebiades, o Daniel. Eu vou pedir para vocês para que vocês digitem o nome de vocês, empresa que trabalha, função, porque aqui também é uma oportunidade de a gente fazer networking do bem é o que a gente quer. Então fiquem muito à vontade, usem também esse espaço para fazer as perguntas. Reforço para vocês também que amanhã eu já envio para vocês o material que é utilizado aqui, apresentado para vocês, então não se preocupem em escrever alguma coisa, amanhã eu vou passar todas essas informações para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas Moraes, sou químico industrial, sou especialista na área de gestão da segurança dos alimentos, sou um louco por alimentos, e desde novembro eu venho tendo uma interação um pouco diferente na rede LinkedIn. E nessa interação eu descobri uma forma de realmente fazer coisas com propósito, e uma delas é justamente esse projeto Compartilha Aí. Nós tivemos o primeiro webinário, que foi falando sobre oportunidades e desafios para quem está começando na área alimentícia. Depois nós fizemos um webinário LinkedIn para iniciantes, uma maneira de startar para as pessoas que estão começando na plataforma, uma maneira de se destacar nesse mercado, visto o cenário brasileiro trabalhício. Então a gente queria realmente dar um up para que as pessoas usem essa ferramenta de uma melhor maneira. Depois a gente veio com um assunto também que eu sou apaixonado e que é super necessário a gente discutir cada dia mais, que é justamente a economia circular, o tripé da sustentabilidade. Eu também contei com convidados super especiais, empresas que realmente têm esse cunho da economia circular e pôde trazer a sua realidade de uma maneira mais concreta, para que cada um de nós enxerguemos o que a gente pode fazer dentro da tal da economia circular. E hoje estou super contente, super feliz por estar aqui com super convidados, o Anderson, a Fátima, a Tatiana Galo, para discutir sobre um assunto que eu vejo extremamente a necessidade da gente discutir, justamente porque eu vejo que ela está sendo passada de uma maneira meio que negativa, que é a indústria 4.0. Então a gente pegou esse tema e vai trazer de fato quais são os impactos que ela pode ter enquanto empresa, enquanto profissional, que depende, claro, de um trabalho. E queremos realmente desmistificar esse monstro que foi criado. Então, por exemplo, a gente teve a revolução da máquina a vapor, foi um momento de revolução. Depois nós passamos por tantos outros momentos de revoluções, então chega o momento da gente ter mais uma revolução, que é a tal da indústria 4.0. O único diferencial que a gente estava até discutindo, eu, o Anderson, a Fátima e a Tati, é que essa revolução, diferente das outras, ela vem anunciada. As outras, elas foram acontecendo de uma maneira meio que gradual e percebeu-se que elas tinham acontecido. Dessa vez, a indústria 4.0, nós estamos anunciando essa revolução. E isso permite que a gente se prepare para ela, não sofra tanto com ela, enquanto os nossos antepassados possam ter sofrido com as outras revoluções, tá? Então, a gente já começando aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Só, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês que estão aí. Daniel Cunha, Patrick, muito obrigado pelo apoio que você tem dado para a gente. Suliana também, minha amiga de área, também apaixonada por alimentos. Sejam bem-vindos, todos vocês, e muito obrigado pela confiança, tá? Lembrando, podem deixar suas perguntinhas aí, que depois eu vou repassando para os nossos convidados, e deixa também o contato de vocês, porque aqui é o momento da gente fazer networking também. Vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente já começar a nossa apresentação. Ok, indústria 4.0. Então, quando a gente fala da tal da revolução, dessa revolução e da indústria 4.0, não tem como a gente fugir da palavra inovação. E a palavra inovação, por sua vez, também está totalmente coligada com a palavra tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, nós temos as tecnologias evolutivas, só para contextualizar um pouquinho vocês.
nós temos as tecnologias evolutivas, que são aquelas tecnologias que vêm no cunho, com o intuito de promover uma certa melhoria, um upzinho em algum produto ou serviço. Nós temos as tecnologias evolutivas, elas, por sua vez, de fato promovem uma revolução maior no contexto tecnológico, no contexto de uso e de consumo. E nós temos agora muito forte a tecnologia disruptiva. A tecnologia disruptiva é aquela tecnologia que vem para romper todas as barreiras, que vem realmente para quebrar todos os paradigmas das tecnologias existentes até esse momento, não deixando muitas vezes até rastro das outras tecnologias, mas sempre atendendo ao consumidor, porque quem manda em tudo isso é quem consome, tá? E aí o que a gente vê, né? A gente vê desde aí da revolução industrial um crescimento exponencial das tecnologias. Então, quando a gente para pensar aí nos últimos 10 anos, todo o avanço tecnológico, todas as novas tecnologias, todos os meios de comunicação que foram criados, e hoje a gente até não consegue imaginar como a gente vivia antigamente sem essas tecnologias. E aí um ponto que eu gostaria de mencionar com vocês, que é essa questão do crescimento. Quando a gente fala de crescimento linear, eu costumo usar aquele exemplo. Se eu der 10 passos em linha reta, geralmente cada passo, bem, pelo menos eu que tenho 1,92 m, o meu vai ter 2 metros, mas uma pessoa normal vai ter 1 metro de cada passo. Então, se eu dei 10 passos, consequentemente eu vou ter 10 metros de passo. Agora, quando eu falo de passos exponenciais, se eu der passos exponenciais, aonde eu posso chegar, galera? Aonde vocês acham que a gente pode chegar dando passos exponenciais? Escrevam aí para mim para eu ver se vocês estão antenados. Apesar que a dica já está aí, né? Sim, nós podemos chegar com 10 passos exponenciais à Lua. Então a gente tem duas vertentes, 10 passos lineares e 10 passos exponenciais. E olha a diferença entre os dois. E nós estamos no momento de crescimento exponencial das tecnologias, das expansões tecnológicas e industriais. E isso é um caminho sem volta. Tá ok? Então, fiz essa pequeniníssima introdução e agora, com muito orgulho, deixa eu só finalizar aqui. Eu quero convidar o meu amigo, que agora eu já considero ele como meu irmão carioca, para estar falando mais profundamente sobre essa área. O Anderson Clayton é um profissional da área de tecnologia de informação, pós-graduado em análise e projeto de sistemas, possui MBA em gestão de negócios. O cara é fenomenal mesmo, hein? Com a carreira desenvolvida em gestão de soluções tecnológicas. Ou seja, eu chamo quem tem gabarito para falar aqui com a gente, tá? Modéstia à parte. Tem perfil voltado para inovação, com iniciativas que agregam valores às suas atividades e às atividades da empresa, com ampla experiência em implementação de mudanças e automação de processos. Então, Anderson, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite e ter entrado nessa minha ideia mirabolante, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Jonathan, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com todos vocês. Tá me ouvindo? Perfeito, o som tá perfeito, pode continuar. Legal. A esposa tá aí, né? Eu ouvi, esposa. Obrigado, esposa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, fico honrado em poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. E ainda mais com essas pessoas feras aí que você convidou, que com certeza vão agregar muito a esse evento. Então, espero estar podendo contribuir. E vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Me avisem aí, por favor, se vocês estiverem visualizando. Tá vendo, John? Bem, Tudo ok, sim, Anderson, desculpa. Tá ok, legal. Tudo ok. Show. Legal. Bem, gente, não dá para falar sobre indústria 4.0 se a gente não passar por cada revolução, se a gente não explicar como que isso chegou a 4.0, né? Então, vou passar aqui de forma bem rápida
e resumida para que vocês entendam como que ao longo dos anos isso veio sendo construído, né? Lá em 1784 começou a surgir a indústria 1.0, né, que você começou a ter máquinas e tear com força a vapor para você começar a poder operar sua força de trabalho. Foi quando, na verdade, iniciou a indústria. Antes disso, os trabalhos que eram feitos e os produtos que eram construídos eram feitos muito de forma manual. Eram normalmente pessoas em suas casas que faziam um trabalho braçal e manual. Quando começou a surgir o tear a vapor, para que começasse a ter indústria, que inclusive foi criado por um inglês chamado Edmundo, né? Você começou a ter, de fato, a primeira versão da indústria, e que eles chamam de primeira revolução. Tá? Então, você começa a deixar de ter o trabalho manual para que você comece a ter o trabalho em uma indústria de fato. Né? 1870, você começa a ter a indústria 2.0, que nada mais é que você começar a produzir, ter uma produção em escala. Né? Você começa a ter eletricidade e combustão atrelada à sua indústria, para você produzir os seus produtos, né? E começa a ter uma produção em alta escala. Foi tanto que, diante dessa segunda revolução, que o Henry Ford começou a construir os seus carros e cresceu e criou toda essa visão que ele criou, né? O Lean, etc. E passamos, então, para 1969, com a indústria 3.0. Você começa a ter automações, robótica, computadores, e aonde foi, de fato, começou a se surgir os computadores, internet, e começou a ter algumas funções de robótica. Tá? Lá em 1969 ainda não é como é hoje, né? E você começou a ter construções em CLP, que são computadores e são softwares criados para que você possa fazer operações que antes eram feitas por pessoas, tipo abrir válvula, fechar válvula, onde você começa a ter botões e pessoas clicando em sistemas para você poder automatizar essas operações, né? E você começa a deixar de ter algumas operações manuais que as pessoas faziam na indústria 2.0 para que máquinas e robôs comecem a trabalhar. E hoje, até inclusive o assunto do nosso webinar hoje, você começa a ter indústria 4.0. Eu costumo dizer que a indústria 4.0 nada mais é que uma junção de todas as tecnologias que foram existindo ao longo de todos esses anos. Às vezes, o pessoal tem uma visão que acredita que a indústria 4.0 você requer altos investimentos, você requer sistemas de alta tecnologia. De fato, alguns são, mas nem todos. Tem algumas tecnologias que são utilizadas e que proporcionou você ter indústria 4.0, como o simples Wi-Fi. Você começa a ter internet que são disponibilizadas via rádio e que hoje é utilizado na indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, para que todo mundo entenda, nada mais é que a junção de todas essas tecnologias que foram surgindo ao longo dos anos e que o pessoal criou essa visão. Ela surgiu em 2010 na Alemanha por um incentivo do governo alemão, que começou a querer ter mais escalabilidade na sua produção. Tá? Então, é muito recente, para vocês verem, foi criado em 2010, a gente está em 2019, o assunto começou a ser discutido desde então. Ele chegou no Brasil e começou a ser discutido no Brasil por volta de 2014, 2015, começou a chegar no ápice, onde o pessoal começou a discutir muito sobre esse assunto, e inclusive começou a surgir alguns cases de algumas empresas querendo fazer essa importação dessas tecnologias e dessa visão. Tá? Então, assim, a gente avança de indústria 1.0 para a indústria 4.0.
Vou passar aqui. Tá. Peraí, gente, travou aqui. Agora foi. Foi? Foi. Tá. Então, de fato, o que é essa indústria 4.0, né? Que hoje todo mundo tem gerado até um medo sobre esse conceito, todo mundo vai ficar desempregado, todo mundo vai perder oportunidade no mercado, mas o assunto não é bem por aí, tá? A indústria 4.0 ela é formada por 9 pilares, tá? E para vocês verem como que isso é customizável, como que isso vem evoluindo ao longo dos anos, em 2014, 2015, quando começou a chegar no Brasil e começou a ser discutido a indústria 4.0, nós tínhamos 6 pilares apenas. E agora nós já agregamos mais 3 pilares, e isso quer dizer que ainda podemos ter mais, tá? Então, ela vai se aprimorando, ela vai crescendo conforme a necessidade, tá? E, obviamente, conforme as indústrias vão criando suas necessidades, né? Então, eu vou começar aqui pela robôs autônomos, tá? Que nada mais é que você ter robôs em sua indústria que trabalham por si, sozinhos. Isso hoje é possível, você vê vídeos na internet, ou alguns cases na internet, já tem empilhadeiras que você não precisa mais de um operador para poder operá-las, assim como você tem diversos outros robôs que você tem tecnologia atrelada a ele, para que ele faça a operação sozinho, né? Inclusive, a nossa amiga Fátima aí depois pode dar uma destrinchada melhor sobre esse assunto. Big Data, tá? É importante frisar que Big Data é diferente de BI, de Analytics, tá? Big Data você tem uma junção e uma quantidade imensa de dados para você poder começar a trabalhar, para que você tenha, de fato, tomada de decisões, né? Mais rápidas e mais efetivas, gerando consigo eficiência, né? Ou seja, todas essas informações que são geradas por todos os mecanismos da indústria 4.0 acaba se centralizando no Big Data para que você possa depois analisar esses dados e tomar suas decisões, tá? Realidade aumentada. Dizem, inclusive, que a realidade aumentada ela pode, no futuro, auxiliar indústrias antes delas construírem uma próxima fábrica ou construir uma nova operação, ela tenha, de fato, a possibilidade de se criar esse ambiente físico e um ambiente virtual para que, assim, se tome uma decisão de como você vai construir aquela fábrica e como você vai customizar aquela fábrica. Então, ou seja, realidade aumentada, todo mundo já deve ter visto em jogos com realidade aumentada. Imagina você utilizar essa ferramenta em uma indústria, a quantidade de possibilidades que você pode ter. Impressão 3D, manufatura aditiva. Impressão 3D, eu acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido falar. Na indústria 4.0, você se começa a usar esse tipo de tecnologia para você poder até fabricar peças de automóveis, e isso já é real, isso já existe, né? Peças que provavelmente você levaria muito tempo para construir ou customizar, e você começa a imprimir em uma escala bem diferente, mais rápida, imprimindo apenas aquela peça que você quer em 3D. Alguns futurísticas diz que há possibilidade de, no futuro, se imprimirem casas e prédios em 3D. Hoje, você não se tem nenhum case específico disso. Recentemente, eu li uma matéria de uma empresa na China que estava começando a tentar fazer esse tipo de fenômeno, digamos assim, né? Mas imagina na indústria a infinidade de possibilidades que você pode ter,
computação em nuvem, né? OneDrive, Google Drive. Você utiliza esse mecanismo para você poder centralizar todas as informações que você recebe para então você enviar para o seu Big Data para você fazer suas análises, para você tomar suas decisões. Ele centraliza todas as informações recebidas e depois envia para o Big Data para que você possa tomar sua decisão. Cibersegurança. Nada disso funcionaria, digamos assim, se você não tivesse um incremento de segurança, obviamente. Principalmente diante de todas as situações que vem acontecendo atualmente, Facebook sendo atacado, senhas sendo roubadas. Então, você não consegue ter todas essas informações da sua indústria, da sua fábrica, em uma nuvem disponibilizada em um Big Data, se você não tiver uma segurança atrelada. Tá? Internet das coisas. Internet das coisas, simplificando para poder explicar para vocês, são sensores, são mecanismos que você disponibiliza e você distribui em sua fábrica, em seu ambiente produtivo, para que você consiga extrair das máquinas as informações que você precisa. Imagina que toda e qualquer máquina que você tenha no seu ambiente produtivo, na sua indústria, você precisa de um sensor. Para que você comece dali a coletar dados e informações para que você envie para a nuvem e para que você envie para o seu Big Data. Informações como manutenções preventivas que precisam ser feitas em algum equipamento, se aquele equipamento pode suportar um nível de produção um pouco maior, um pouco menor, se aquele equipamento está trabalhando já em sua alta escala e que você, de repente, você precisa diminuir a escala que você está produzindo, porque senão você vai danificar o seu equipamento. Então, você começa a ter uma série de informações coletadas para que você também possa tomar decisões. E isso tudo em tempo real, gente. Isso tudo online. No momento que a sua produção está acontecendo, na hora. Você, em 30 minutos, você consegue tomar algum tipo de decisão que você levaria muito, provavelmente, 1 semana, 2 semanas ou até 1 mês para você poder enxergar as informações para trás para você tomar uma decisão. Mas imagina o nível de eficiência que você consegue ter se você consegue acompanhar a sua produção na hora, na real. Integração de sistemas. Como eu falei lá atrás, Indústria 4.0 é uma junção de todas as tecnologias disponíveis, como eu já falei aqui de algumas. Integrações de sistemas, você integra vários sistemas diferentes, você não usa apenas um, você tem sistemas de robôs, você tem sistemas de máquinas que você tem distribuídas na sua indústria, e há a possibilidade de você integrar esses sistemas, né? Inclusive, esse é um pilar que começou a ser disponibilizado agora. Ele não existia lá em 2015 e 2014. Simulações. Simulações, quando você junta as tecnologias de realidade aumentada e impressão 3D, você começa a fazer movimentos para você identificar se aquele produto que você está querendo fazer ou a manutenção que você está prevendo fazer dentro da sua indústria, ela está correta ou não, antes de você fazer. Tá? Imagina que você quer desenvolver um novo produto, mas você não sabe, de repente, como você vai produzir aquele produto em sua indústria. Se você tem um equipamento adequado, se o equipamento que você tem, ele está configurado da forma correta para você produzir aquele produto. Então, você usa simulação para você poder fazer isso. Utilizando a realidade aumentada, você cria uma realidade para você poder fazer simulações necessárias e assim fazer MVPs, né, para que você possa simular e verificar se aquele produto e aquele ambiente que você está criando para você produzir aquele produto é o mais adequado. Beleza? Anderson, só dando uma reforçada então, se eu puder voltar no último slide. À vontade, Jonathan. Então, rapidinho. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu observar quais são as diretrizes para aquilo que a gente chama de indústria 4.0. É uma maneira da gente, da equipe de gestão das indústrias terem um norte de como construir o que se chama de indústria 4.0, para também a gente não criar um monte de indústria genérica de indústria 4.0.
Então, isso que o Anderson acabou de apresentar para vocês, que vocês estão vendo aí agora, são os pilares que dão base para o que a gente chama de indústria 4.0. Tá? Agora ele vai entrar num ponto que eu acho primordial e que foi realmente o start para eu querer trazer esse assunto, que é justamente quais são os impactos que isso vão causar, tanto para as empresas, quanto para nós, enquanto profissionais dessas empresas. Tá? Fica à vontade, Anderson. É importante só reforçar o que o Jonathan falou. Jonathan, você me lembrou de uma coisa muito importante. É importante dizer que a indústria 4.0, uma indústria que se diz 4.0, ela de fato é indústria 4.0 se ela tiver os 9 pilares. Digo isso porque se você for procurar hoje na internet algum case, você vai ver algumas empresas que têm 1 ou 2 ou 3 ou 4 pilares desses e já se diz indústria 4.0. Mas ela pode estar no caminho para se tornar uma indústria 4.0, mas para que ela seja, né, em sua essência, para que ela respire a indústria 4.0, ela precisa conter os 9 pilares. Se vocês repararem, um precisa do outro, né? Ou seja, um está interligado com o outro. Então, você não consegue ter todos esses, apenas 1 ou 2 ou 3 quesitos e se dizer que você é uma indústria 4.0, tá? Então, é até uma atenção que eu ia deixar passar despercebida, até uma atenção para vocês que estão assistindo o nosso webinar, que de repente tiver interesse de se aprofundar no assunto, tente observar e tente perceber se a indústria que você está lendo, a matéria que você está lendo, ou o case que você está assistindo, se realmente possui os 9 pilares, né? Eu vi alguns, por exemplo, que não têm os robôs, que, teoricamente, aqui dentro de todas as tecnologias, são as mais caras. Ela é uma indústria 4.0? Não necessariamente, mas ela está no caminho, tá bom? Então, é importante também frisar esse ponto. Então, vamos falar sobre os impactos que essas indústrias 4.0 podem se gerar, tanto no mercado de trabalho, que eu acredito que seja um anseio da maioria das pessoas que estão nos assistindo, como também em suas indústrias. Tá? Vamos começar pelos impactos para as indústrias. Quando você tem os 9 pilares, que eu acabei de apresentar para vocês, você começa a ter um cenário, uma infinidade de possibilidades em sua indústria que é quase que infinita. Tá? Então, imagina a quantidade de possibilidades que você consegue chegar, ou que você consegue ter quando você tem uma indústria nesse formato. Tá? Dentre elas, eu listei apenas algumas aqui. Tá? Não listei todas, até porque a gente não tem muito tempo para poder discutir. Então, o primeiro, e de fato foi aonde que impulsionou a criação da indústria 4.0, é a eliminação de desperdício. Como eu disse, você começa a ter análises reais. Vocês começam a acompanhar os gestores, né, que também precisam se tornar e respirar a indústria 4.0, que o Jonathan, inclusive, já comentou muito bem. Você precisa se tornar um gestor 4.0, você começa a ter uma afinidade de informações na sua mão disponível, aonde você quiser, seja celular, tablet, computador, para que você tome decisão na hora. Então, imagina que você tenha lá um produto que esteja sendo desperdiçado, uma máquina que está prevendo que você vai parar e que você consegue antecipar esses fatores. Você começa a ter decisões para antecipar e que você possa eliminar, de fato, esses desperdícios, né? Uma máquina hoje parada em uma indústria onde você não consegue, de repente, coletar informações necessárias para você saber se ela vai parar ou não, uma máquina dessa parada, imagina o tamanho do prejuízo que pode gerar para uma indústria. Então, você conseguir antecipar esse tipo de ação é muito importante. E você começa, de fato, a ter eliminação de desperdício. Tá? Pelo menos eu não conheço nenhuma indústria 4.0 que ainda relate algum desperdício em sua produção. Tá? Operações integradas em tempo real. Desculpa aqui o erro de português, de digitação.
você começa a ter as operações em tempo real, como acabei de mencionar com vocês. Customização com escalabilidade. Hoje nós sabemos que não somente as indústrias estão se revolucionando. Hoje vocês já devem ter ouvido falar de RH 4.0, advocacia 4.0, enfim, automóveis 4.0, você começa a ter uma infinidade de logística 4.0, você começa a ter uma infinidade de processos dentro da sua companhia que começam a utilizar também esse conceito da indústria 4.0. E hoje, eu diria que os consumidores, os nossos clientes das nossas indústrias também estão se tornando clientes 4.0. Hoje, os clientes eles querem, de fato, produtos customizados. De repente, você vende um celular para ele que é preto, ele quer um rosa. Você vende um computador que ele vai comprar para a filha dele, que ele quer cheio de firula, né? Então, ou seja, quando você tem uma indústria 4.0, com aqueles 9 pilares que eu acabei de mostrar para vocês, você tem o pilar de simulação, você tem um pilar de realidade aumentada, que você consegue prever e entender o que o seu consumidor quer, você começa a entender o que de fato o seu cliente ele quer consumir, que ele está se tornando um cliente 4.0, você começa a ter uma customização com escalabilidade. Você começa a produzir aquele produto que você está customizando com alta escalabilidade, né? Aumento de eficiência, que também, assim como a eliminação de desperdício, foi o que impulsionou a existência da indústria 4.0, e a eliminação de atividades que não agregam valor, que na verdade são aquelas atividades que hoje muitas vezes o ser humano faz, que é aquela atividade repetitiva, braçal, que inclusive não geram qualidade de vida para as pessoas. Tem algumas que, de tanto fazer trabalhos repetitivos, acaba aderindo a algumas doenças. Então, quando você começa a ter um ambiente como esse dentro da sua indústria, essas atividades que não geram valor nem para você como profissional e nem para a indústria, elas são eliminadas, né? Você começa a ter atividades que, de fato, requer mais valor, né? Te faz pensar mais, te faz a gerar informações e trabalhos que são de baixo valor agregado, digamos assim. Tá? Descentralização de planejamento, controle da ordem de consumo. Imagina aqueles 9 pilares ali com várias informações disponíveis e que você não tenha somente uma pessoa para que você possa fazer o seu planejamento de produção. Como a gente tem hoje, como é existente hoje na maioria das fábricas, você tem lá a sua equipe de planejamento para poder planejar o que vai ser produzido dentro dos pedidos que estão chegando. Você começa a ter essas informações todas em tempo reais, para que você possa tomar as decisões em tempo real, você está descentralizando esse planejamento. Você está compartilhando esse planejamento com mais pessoas. E com isso, você tem mais pessoas pensando e mais pessoas gerando ideias para que você possa produzir cada vez mais produtos de qualidade para o seu cliente. Controle da ordem de consumo nada mais é que como complemento do que eu falei. Você começa a ter um controle maior do que o seu cliente está consumindo e começa a atender a ele, de fato, o que ele quer consumir. Você deixa aquele mercado, pessoal, que a gente tinha antigamente, que você construía um produto e simplesmente enfiava aquele produto goela abaixo no cliente, isso não existe mais. Esse mercado está deixando de existir. Hoje você precisa fazer um movimento ao contrário. Você precisa entender o que o cliente quer, o que ele quer consumir, para que depois você possa produzir. Tá? Então, você tendo um ambiente como esse, você começa a ter um controle do que você pode consumir. Tá? Autonomia e integração de todo o processo. Enfim, eu já falei nos pilares, já falei no slide anterior, da integração que você tem entre as ferramentas, entre os pilares, entre os processos. Então, você tem uma autonomia para você tomar qualquer decisão em tempo real. Enfim, eu já comentei sobre isso.
Padronização efetiva dos produtos e serviços, também já comentei. Você pode oferecer produtos diferenciados, criar padrões para que você possa oferecer produtos diferentes para os seus clientes. E serviços. É possível também você ter empresas de serviços que se adaptem ao conceito da indústria 4.0. Tá? Isso é possível. Onde você teria máquinas, você teria pessoas trabalhando em determinado tipo de funções. Então, é adaptável, é isso que eu estou falando. A indústria 4.0 é flexível, ela é adaptável. Você pode usar ela da forma que melhor te atender. Pois bem, impactos no mercado de trabalho. Anderson, deixa eu te atrapalhar rapidinho. Antes da gente continuar agora passando dos impactos para as indústrias, para a mão de obra efetivamente, eu queria só aproveitar um gancho para a gente não se perder e fazer uns comentários referentes a algumas perguntas, a alguns assuntos que surgiram aqui. Então, primeiramente, quando a gente fala de indústria 4.0, você mesmo contextualizou a história da indústria 4.0, que ela começou com 4 pilares, depois passou para 6 e agora está com 9. Aí questionaram, tá, mas então ela deixa de ser, quem estava lá com os 4 pilares deixou de ser uma indústria 4.0? Como é que funciona? Os pilares, eles servem justamente para dar uma diretriz, uma base, um alicerce para a indústria e a gente realmente ter indústrias padrões. Porque senão uma indústria vai ser de um jeito, outra de outro, e vai estar todo mundo chamando de 4.0, só que na verdade a gente não tem efetivamente um padrão. Então, os 9 alicerces dão base. A própria indústria 4.0 é um assunto aí novo, como o Anderson falou, surgiu lá em 2012, em 2014 a Alemanha por si começou a implementar de maneira efetiva e nós brasileiros estamos começando a interagir de uma maneira mais forte. Então, a própria indústria 4.0 está passando por um momento de evolução. Imaginem vocês como se fossem certificações como a ISO 9001, para quem é da área de alimentos, a BRC, a FSC 22000, a ISO passou por uma alteração. Pensem como se fossem essas certificações. Elas possuem geralmente revisões aí em períodos. Tá, mas eu sou uma indústria, me certifiquei com a ISO 9001 2012 e agora surgiu a 2015. Sou descredenciado? Ainda não. Mas você vai ter um período para se adequar para continuar como uma indústria certificada por essa ISO. Da mesma maneira, as indústrias que se conceituarem como indústria 4.0 vão ter que se acertar e correr atrás para atingir, sim, os 9 pilares. E, quiçá, talvez surgir mais novos pilares. Mas eu acredito que esses 9 pilares, eu andei estudando bastante o assunto, apesar de não ser especialista, mas esses novos pilares, eles dão uma margem muito grande para tudo que conceitua, de fato, a indústria 4.0. E é o que a gente estava falando que é muito legal. O Anderson, a galera que manja muito. Então, todo mundo aqui falou de alguns termos de gestão, por exemplo, TPM, o Lean, são termos de gestão. Isso aí. São termos de gestão que, sim, dão base para a estrutura da indústria 4.0. São ferramentas que foram desenvolvidas durante todo esse período de revoluções que nós passamos, com o intuito de melhorar toda a estrutura de gestão, e que hoje, sim, vão dar base para a nossa indústria 4.0, com certeza. Tá? Todas essas ferramentas que vocês falaram, e todas as ferramentas que vocês possam falar aí na área de gestão, economia enxuta e tantas outras, tudo isso tem fundamento dentro da indústria 4.0, tá? Bem, Anderson, pode continuar. Só foi um gancho para a gente não perder o fio da meada aqui com a galera que está super participando aqui. Obrigado vocês aí por participarem. Muito bom. Dá para convidar todos esses para fazer um webinário aqui, ó. Eu vou fechar o ano de 2019 chamando todo mundo para fazer webinário comigo. Legal. É importante, já que gerou essas perguntas aí, o Jonathan, é importante a gente também frisar que os pilares eles estão evoluindo de acordo com a demanda das indústrias. Ou seja, não é simplesmente pessoas que estão inventando e estão criando novos pilares apenas por querer. Ou seja, as próprias indústrias estão gerando essas demandas para incrementando esses pilares. Como eu disse lá atrás, a indústria 4.0 ela é flexível, ela é adaptável. Então,
não tem como a gente afirmar que vai se parar nos novos pilares. Pode ser que eu já li, inclusive, tendências de 10 a 12 pilares, mas que ainda não efetivamente se incrementou a indústria 4.0. Então, para você ver, já estão se falando de 12 pilares, mas hoje a gente está, de fato, em 9. Tá? Perfeito. Outro ponto também importante, Jonathan, dentro do que você falou dos conceitos que as pessoas usaram aí, na verdade, todos esses conceitos de gestão, todas essas ideias foram utilizadas para se criar a indústria 4.0. Em dados momentos, a própria indústria 4.0, as máquinas que você tem, a inteligência artificial que você tem atrelada à indústria 4.0, você dá autonomia para que ela tome a sua própria decisão. Então, machine learning, que eu não comentei, mas que também está dentro da indústria 4.0, a gente não tem tempo suficiente para entrar a fundo em todos esses termos aqui, né? Mas que, de fato, todos eles são incrementados em tudo que a gente está falando aqui. Show, meu brother. Pode chegar além aí. Vamos agora falar para o pessoal o ponto, o cume aí. Quais são os impactos que nós vamos ter para nós enquanto profissionais? Diga aí para nós. Vamos lá. Bem, gente, tem algumas pessoas que, inclusive, estão se gerando algumas informações, estão falando, estão preocupadas com a indústria 4.0 e, de fato, não tiro razão delas estarem preocupadas. Teve algumas, inclusive, falando que mas o governo vai dar incentivo para essas pessoas que, de repente, não vão conseguir se recolocar. Bem, o governo brasileiro não tem iniciativa nenhuma hoje no intuito de fazer isso. O governo brasileiro hoje tem gerado iniciativas para as indústrias se adaptarem à indústria 4.0, mas que não para dar apoio a esses profissionais, tá? Só que é o seguinte, aí eu queria entrar num lado positivo e tentar trazer aqui uma ideia positiva para que todo mundo possa refletir. E que esse o nosso objetivo aqui hoje, para que vocês possam sair daqui com uma pulga atrás da orelha e, de repente, se aprofundar e tentar entender como que vocês podem se encaixar nessa indústria 4.0. Até um alerta para todos vocês que estão nos ouvindo, isso aqui não tem como mais regredir, só evoluir. Infelizmente, a gente chegou num nível que não existe mais regressão. O que dá para se fazer é se adaptar e se preparar para esse novo universo, para essa revolução que está vindo. Como o Jonathan muito bem disse na abertura do evento, é a primeira vez que a gente tem uma revolução industrial que ela foi meio que anunciada e que hoje os profissionais que estão vindo, eles podem se preparar, diferentemente das revoluções anteriores, né, que veio surgindo, até mesmo como hoje você tem um nível de informação, de acesso a informações muito maior, a gente consegue se preparar. Agora imagina você lá em 1784 adivinhar ou prever que a indústria estava começando a existir. Ou seja, não era possível. E nem em 1960, quando você já começava a ter o surgimento dos computadores, mas mesmo assim você não tinha a quantidade de informação que você tem hoje na mão. Então, o que eu deixo aqui de alerta e a contribuição que eu dou para todos vocês se preparem, porque de fato vai vir, não tem como voltar atrás, tá? Mas é possível se adaptar para que você possa trabalhar nessa nova revolução, tá? Então, vou entrar aqui dentro de apenas alguns quesitos que eu trouxe aqui, mas tem uma infinidade de outros, tá? Desaparecimento de alguns cargos e funções mais operacionais. Já comentei aqui que algumas funções realmente vão deixar de existir. Semana passada eu li uma matéria de um case, inclusive, que, inclusive, mais à frente a gente vai falar sobre esse case, de uma empresa que estava deixando de ter aquelas funções manuais em sua indústria, onde você tinha pessoas que faziam, para ter robôs fazendo.
Então, essas funções que são repetitivas, que eu já comentei, que não traz qualidade de vida, que traz problemas de saúde, até mesmo para você trabalhar com ambientes químicos, que depois pode te acarretar em algum problema grave de saúde, e existe uma infinidade de casos aí, todo mundo sabe disso, você não vai ter mais. Porém, você vai ter vários outros cargos que vão estar surgindo. E tem algumas pessoas que, inclusive, alguns estudiosos, né, especialistas, dizem que a quantidade de cargo que vai deixar de existir e a quantidade de cargo que vai existir é maior do que a quantidade de cargo que vão deixar de existir, tá? A quantidade de outras profissões que vão acabar sendo criadas vão ser maiores, tá? Mas, é claro, elas vão existir mais capacidade. Elas vão existir que as pessoas estejam preparadas para assumir esses cargos, tá? Posso dar aqui alguns exemplos, analistas de dados que hoje você já vê no mercado, algumas empresas contratando esses profissionais. Estatístico, que é uma profissão antiga, é bem antiga, mas que antes não tinha mercado para esse tipo de profissão. E que agora, com a Indústria 4.0, vai ter. Então, como vocês podem perceber, até uma profissão que antigamente não tinha mercado e que a pessoa não conseguia se recolocar, esse cargo hoje ele vai começar a ter demanda para que você possa entrar e trabalhar, que é o estatístico. Porque você começa a ter uma grande infinidade de dados, uma massa tão grande de informação para você poder trabalhar, que você precisa de pessoas para você poder tratar esses dados, tá? Inclusive, eu já ouvi já assisti algumas palestras, inclusive de alguns CEOs bem importantes no mercado, inclusive de empresas de tecnologia, como a Oracle, como a IBM, que diz que o dado, ou seja, aquela informação bruta, não é aquela informação trabalhada, o dado, ele fatalmente vai se tornar um novo petróleo mundial, não somente no Brasil, mundial. E você já se vê isso hoje, tá? Você pega aí plataformas como o Facebook, que não tem conteúdo, não gera conteúdo, e hoje é a maior plataforma de conteúdo que você tem na internet. Ou seja, a quantidade de dado que está ali que você pode trabalhar, e a quantidade de informação que o Facebook tem sobre os seus usuários, que possa tirar ali informações para que você possa criar produtos e tentar entender como que essas pessoas querem consumir esses produtos, né? Hoje em dia você já se fala em marketing digital, você já se fala em conceitos que, num futuro não muito distante, a gente vai começar a ter ferramentas onde vai ser possível tentar entender e prever o que aquela pessoa quer consumir, para que você possa produzir produto para que ela possa consumir. Então, ou seja, é uma quantidade de cargos tão grande que tende a se surgir que acredito que vai ter espaço para todo mundo. Então, assim, meu recado para vocês, não se preocupem, se preparem. Tentem se preparar, tentem ler, tentem ver onde que você pode se enquadrar, qual adaptação você pode fazer na sua carreira, para que você possa entrar nessa nova revolução, que infelizmente é inevitável. Bem, já falei de novos cargos que vão surgir, funções técnicas e gestões que vão começar a se ter, e maior qualidade de vida, que eu acho que é o pilar fundamental. O ser humano, ele deixa de ter aquela função, aquele trabalho braçal, que hoje você vê muito dentro das indústrias, pessoas carregando peso, muitas acabam tendo depois sequelas em problema de coluna, ou produtos químicos que elas são expostas. Você tira essas pessoas lá de dentro do ambiente produtivo, que é o que você tem hoje, para dentro de um escritório, para trabalhar com um Big Data, para trabalhar como analista de dados,
para trabalhar numa inteligência artificial, que uma inteligência artificial nada mais é que uma criança que está aprendendo, você tem que dar informações e ensinar ela o que você quer. Então, você vai ter outros trabalhos que, de fato, agregam mais valor para a companhia e para você mesmo, né? Você vai ter mais qualidade de vida, os seres humanos vão ter mais qualidade de vida, deixando de trabalhar naquele ambiente produtivo pesado, naquele ambiente produtivo maçante que a gente tem hoje, né? E aqui a gente chega nas 10 habilidades. Tem alguma pergunta aí, Jonathan? Posso seguir? Tava sem som, não estava aparecendo. Só um segundinho, o Anderson. A gente enquanto você tá mandando informação bacana aí pra gente, a gente tá super trocando ideias aqui. Queria aproveitar a brecha só para reforçar com o pessoal. Foi perguntado sobre startups, né? Qual que é o impacto que talvez as startups poderiam ter nessa revolução da indústria 4.0? Que eu e o Daniel também estávamos falando é que justamente startup é um modelo de negócio que está muito forte atualmente. Então eu vejo um papel muito fundamental da indústria 4.0 aliada com as startups. Então, Felipe, show de bola. Quanto à velocidade, a gente sabe que, como eu disse, começou lá na Alemanha essa conversa besta, no bom sentido. Em 2012, em 2014, eles começaram a fazer uma coisa mais embasada, só que a gente sabe que a Europa tem uma outra condição, um outro perfil, né? E agora a gente está aqui no Brasil fazendo um webinário sobre a indústria 4.0, depois aí de 7 anos. Então, assim, realmente essa velocidade, principalmente nesse momento, não é meio que atemporal, né? Não é do nosso tempo. Mas eu super acredito nesse trabalho das startups, e você estando nessa condição, estando nessa profissão, sendo a pessoa líder de startup, cara, fica firme, é uma área fenomenal que tem muito crescimento aí. Deixa eu ver se beleza, o Daniel me mandou mensagem aqui. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho. Show. Antes da gente falar das habilidades dos profissionais, o Anderson vai dar seguimento, outro ponto que eu gostaria de reforçar, quando a gente pensou nesse webinário, e justamente para reforçar esse ponto, trazer essa visão mais positiva para nós, enquanto profissionais, a gente estava falando da nossa preocupação no desemprego, né, que o impacto pode causar. Essa é a nossa maior preocupação. Eu queria trazer esse ponto positivo, mas eu não quero em nenhum momento parecer hipócrita e parecer que, nossa, a indústria 4.0 vai salvar o mundo. Por que a gente ainda não a fez, né? Então, um ponto que eu quero reforçar com vocês. Realmente é fato. Existiram profissões que não existiam em 1876, por exemplo, engenharias civis, com a função que a gente conhece hoje, e depois passaram a existir, como tantas outras profissões. O cara que apagava as luzes das ruas perdeu seu emprego com a revolução elétrica. Então a gente viu, na verdade, uma mudança de cenário, uma evolução de profissões que é super positiva. Só que um alerta que eu quero deixar aqui os sindicatos. Existem muitos sindicatos já antenados com essa condição. Por quê? Claro, a gente está falando de ser humano. Ser humano, para querer dar um desperta daqui para ali, quando a gente fala de envolvimento de dinheiro, de economia, é claro que isso se potencializa. Então, podem surgir empresários que denominam indústria 4.0 e tragam o principal conceito, o que a gente chama de maneira errada, que é a indústria enxuta. Que, na verdade, como o Anderson até estava conversando comigo, é uma indústria eficiente nas suas atividades, eficaz nas suas atividades rotineiras, nas suas ações. Mas a gente conhece também essa parte da indústria enxuta. E é o que pode acontecer? Essas indústrias enxutas vão sobrecarregar os seus colaboradores, e aí o conceito de indústria 4.0 não vai estar sendo respeitado e, de fato, vivido. Então, assim, os sindicatos, tem muitos sindicatos já empenhados na atenção com essa condição, e já existem programas sendo pensados para que a mão de obra periférica, o pessoal
com um grau mais operacional, tenha condições de se aprimorar para estarem inseridos dentro da indústria 4.0. Porque também não é interessante para uma economia ter muitos desempregados. Vocês concordam comigo? O que adianta eu ter uma indústria 4.0 que produz numa eficiência fenomenal, um número fantástico, e eu vou vender para quem? Se a maioria da população está desempregada. Então, assim, não é lógico também essa condição de desemprego. A gente quer ter melhores condições econômicas para que a indústria cresça e logo tenha melhores profissionais. Profissionais muitas vezes mais pensantes do que operacionais. Esse é o, se a gente pode chamar de segredo, é o segredo da indústria 4.0 que o Anderson vem trazendo aqui. Então, assim, o nosso intuito, galera, não tenham medo. Vamos evoluir, só que vamos evoluir juntos. Não vamos ficar parados esperando a coisa acontecer. A gente já falou e eu reforço. É a primeira revolução que nós estamos passando e que está sendo anunciada. E se ela está sendo anunciada, vamos correr atrás, vamos se preparar para ela, para a gente não sofrer as consequências operacionais que ela nos traz, tá? Bom, é isso, Anderson. Quer dar continuidade aí nas habilidades? Pessoal, atenção agora na parte das habilidades, porque a gente conseguiu fazer um bem bolado, com um comparativo muito interessante, para vocês entenderem o que 2015 representava uma condição importante enquanto habilidades profissionais e que com a indústria 4.0 tende a mudar. É bacana para vocês terem uma noção. Pode ir, Anderson. Isso aí. Obrigado, Jonathan. Obrigado você. Gostaria apenas de reforçar essa questão que você colocou, que às vezes também pode parecer que eu esteja sendo muito otimista, né? E recebi, inclusive, no meu LinkedIn alguns comentários, algumas mensagens de pessoas me questionando sobre a indústria 4.0, mas eu também não estou sendo hipócrita, mas na mesma visão que o Jonathan colocou, de ser positivo e tentar entender que não tem volta e de que, de fato, nós precisamos nos preparar, é entender, de fato, que essa quarta revolução foi anunciada, tem muitas pessoas hoje capazes no mercado e que a gente pode, de fato, se preparar e tirar proveito disso, né? Às vezes a gente fica um pouco com medo das mudanças, das situações que acontecem no mercado, reclama, de repente, que o governo não apoia, ou que não faz isso, aquilo outro, mas eu vejo que, pelo menos eu penso assim, né? Às vezes as oportunidades, elas podem surgir de fato, mas muitas vezes você pode criar as oportunidades. Então, imagina que você hoje está numa carreira e você vê que, de fato, com a indústria 4.0, ela vai deixar de existir. Inclusive, a gente tem uma convidada hoje aqui que vai falar sobre isso, porque algumas profissões com a inteligência artificial, que, de fato, não somente, como a gente vem falando, e eu deixei para entrar nesse ponto justamente aqui nas 10 habilidades, para poder explicar o porquê, algumas profissões que hoje requer, de repente, que as pessoas pensem, que elas procurem informação, que você precisa, de fato, do ser humano para poder pensar, essas também, algumas vão deixar de existir. Como a advocacia. Bem, se a gente parar para pensar, de fato, como que funciona a advocacia, a grosso modo, né, não entrando aí na questão emocional, de fato o que você tem é uma imensidão de leis que são criadas, são mudadas e são discutidas e que tranquilamente você poderia ter uma inteligência artificial tratando elas. Por quê? Tudo bem, você tem a forma de interpretar determinados tipos de leis, a forma que você vai poder usar ou incrementar, onde você vai entrar para, de repente, você defender o teu cliente, mas que uma inteligência artificial também consegue fazer, onde ela consegue analisar os dados e as informações que tem disponível para ela e tentar achar um meio de seguir.
Então, existem, de fato, algumas profissões que hoje você precisa de pessoas pensando para poder resolver, que também, no futuro, e também não é muito distante, diante do gráfico que eu estou trazendo aqui, da lista que eu estou trazendo aqui para vocês, que também vão deixar de existir. E tem outras que, de repente, vocês vão até ficar surpresos, como médicos, né? A medicina anda evoluindo muito, de fato, mas que tem algumas funções também dentro da medicina que você consegue substituir, que você consegue ter inteligências artificiais e robôs fazendo isso. Eu li um artigo, um post, na verdade, muito bacana, do André Lima, não sei se todo mundo aqui conhece, onde ele estava justamente falando sobre isso. Um robô, se eu não estou enganado, estava na Índia, em uma comunidade muito pequena, que você não tem muitos recursos, né? E que remotamente alguns médicos conseguiam acessar esses robôs para poder fazer os primeiros diagnósticos daqueles pacientes. E que, com essa evolução, com essa possibilidade, diminuiu a quantidade de casos simples que vocês tinham, que as pessoas tinham naquela pequena comunidade, drasticamente. Casos pequenos, pessoas que muitas vezes consomem um alimento ou bebem uma água que não é de qualidade, ou pequenas doenças que precisa de repente de uma vacina, e que foi possível tratá-las à distância para fazer o primeiro diagnóstico e assim você enviar a ajuda necessária. Então, se você tiver um olhar positivo para tudo que vem acontecendo, para as possibilidades que você começa a ter, que você possa utilizá-las para ajudar as pessoas, são uma quantidade de possibilidades infinitas, né? Então, justamente esse é o nosso objetivo aqui no webinar hoje. Alertar vocês de sim, mas que vocês tenham esse olhar positivo para vocês entenderem também tudo de bom que está vindo, né? Claro que não deixando de ver o lado negativo, tudo que vem acontecendo, com certeza. Ô Anderson, deixa eu só te cortar de novo. Então, pessoal, nós vamos... Essa parte das habilidades, eu vou estar passando essa apresentação para vocês, para que vocês tenham todo esse conteúdo, tenham tempo para ler, para ter mais dúvidas, porque o bacana realmente é a gente ter dúvida e cada dia mais discutirmos. Eu acho que a discussão leva a gente a evoluir. Então, a gente vê algumas diferenças de 2015 para 2020. Engraçado, só uma observação bem sucinta aqui das habilidades, que eu vou deixar para vocês papirarem depois. O primeiro item em 2015, solução de problemas complexos. Qual que é o primeiro item em 2020 também? Solução de problemas complexos. Então, nós, seres humanos, está na nossa mão essa condição de solucionar, dar melhores condições para problemas complexos. Então, a gente vai ter trabalho para sempre. Por quê? Problema temos a todo momento, diariamente, a cada segundo. Então, se atentem nessas habilidades, tentem se moldar com algumas para se prepararem para esse cenário que nos aguarda, que é tão presente, que já se faz muito presente. Tá? Passa o próximo slide, fazendo um favor, Anderson. Essa parte aqui eu vou deixar para o final, na verdade, que são as indústrias Mercedes-Benz, que são cases reais já de indústria 4.0. A X3M Export Business é uma indústria brasileira que produz roupas esportivas. Depois eu vou mandar para vocês um e-mail com o link para vocês conhecerem essa empresa. E é uma indústria que começou já 4.0, para quem achava que no Brasil não tinha, tá? A Amazon, um vídeo super bacana, e indústria alimentícia, um frigorífico. Eu vou deixar para passar o vídeo no final. Tá? Só pontos para vocês terem noção do que de fato é a indústria 4.0. E agora, para a gente dar continuidade, eu quero convidar ela, que é formada... Anderson, obrigado, a gente já volta a se falar, tá? Tranquilo, meu amigo, vamos junto. Só para a gente ir tocando o barco. Ela que é formada em letras, que se envolveu no mundo de marketing,
e o mundo apresentou o mundo da tecnologia e o mundo robótico. E hoje ela é uma das principais, na minha opinião, intermediadoras de tecnologias Brasil e exterior, Europa, Estados Unidos e tantos outros países. Então é uma honra ter a Fátima Sancler aqui com a gente. Fátima, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui e fique à vontade para você dar um pouquinho da sua experiência para a gente ficar babando aqui um pouquinho sobre essa área da robótica, fazendo um favor. Não tem... Tá me ouvindo? Porque Não estou ouvindo. Tá ouvindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fátima, o Anderson já me apresentou. Então, aliás, só te interrompendo, Fátima, se eu fosse falar o currículo dela, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Vocês estão vendo esse rostinho de 15 anos aqui, mas a vivência, a experiência profissional, parece que essa mulher tem 99 anos. Nossa, obrigada, João. Uma honra ter você aqui, Fátima, obrigado. Obrigada a vocês. Eu acho que o Jonas... eu já estou trocando vocês dois. O Anderson já falou quase tudo e muito bem, falou bastante também da robótica. Agora eu vou falar um pouquinho desse medo e um pouco da experiência assim, que eu vivi quando eu estava trabalhando com a robótica no Brasil. E as empresas que eu visitei, tá? E as feiras também, que eram muito importantes aqui. Foi assim que a gente começou um pouquinho, como a maioria das pessoas começam, né? Fazendo feiras, fazendo marketing, se apresentando, visitando as empresas, esse tipo de coisa. Então, existia, desde aquela época, quando a gente começou nessas feiras, uma preocupação, porque, tipo assim, muitas empresas enormes, tá, chegaram, porque, vamos falar uma coisa séria, as empresas grandes é que estão envolvidas com a robótica. Pensa numa empresa automotiva, tem altos maquinários, eles não trabalham sem robótica. Pensa numa empresa que faz geladeira, vamos supor. Eu trabalhei também com elas. Elas tinham essa empresa, vou falar de uma, não vou citar o nome, essa empresa só tinha um maquinário para fazer as geladeiras, vamos em série. Mas já era uma coisa arcaica, já era uma coisa antiga, e o que o pessoal precisa? Inovação. Então, eles queriam trocar para robótica, né? E foi na época que nós começamos a visitá-los e tal, e eu me lembro que era um rapaz, um engenheiro, que muito bem conceituado, nunca vou esquecer. E a gente conversava muito, e uma vez que nós chegamos para visitá-los, atenção, eu sempre ia visitar o pessoal com o técnico comigo, e que normalmente era um americano, né, porque a empresa era americana. E esse rapaz dessa empresa aqui no Brasil me falou: Fátima, eu quero trocar para robótica, porque eu acho que vai ser uma inovação e já está começando a ficar muito lento o trabalho que nós estamos fazendo. Eu falei, tudo bem, só que ele chegou para mim e falou assim: só que eu não posso errar. Isso aqui vai custar o meu emprego, eu não posso errar. Então, o que você tem para mim? Eu virei para ele e falei: vamos fazer o seguinte, eu não posso te levar, vamos pôr num concorrente, mas eu posso te levar numa firma, numa empresa de automotiva. Ou melhor ainda, eu acho que a melhor coisa seria se você viesse comigo aos Estados Unidos visitar a empresa lá e ver todos os processos, todas as empresas, e lá a gente pode visitar outras empresas na sua área. Então, dito e feito, fomos, e aí ele ficou maravilhado, então eu tive que ir várias vezes também para os Estados Unidos para fazer treino, né, sobre robótica. Eu sei mexer num robozinho, não sei mais, eu acho que já tem tanto tempo, mas na época eu sabia, sempre tive muito medo. Eu tentei fazer ela pilotar um robô ao vivo, mas eu não consegui. Juro que eu tentei. Não, já foi tempo, hoje em dia eu morro de medo. Pega o seu Androidzinho aí, vai. Mostra o pessoal aí. Gente, eu esqueci, eu tenho um robozinho lindo aqui que eu ganhei da Fanuc, da empresa de robótica que a gente trabalhava. Tipo assim, então fomos, visitamos, o projeto foi feito para eles,
E eles não encomendaram um robô, eles tiraram aquele maquinário todo velho da empresa aqui no Brasil e botaram um sistema grande de robótica. E o que aconteceu? O rapaz foi promovido, passou a diretor, né? Porque deu super certo, um ano depois ele evoluiu. Isso é para dar um incentivo a vocês, que o pessoal tem medo, mas é claro que a gente está falando de indústrias grandes, tá? Eu não estou falando de uma indústria pequena, porque tem muitas indústrias pequenas que fazem serviço de automotivo para essas empresas maiores. Isso também é ponto. Outro ponto, quando a gente fazia muita feira em São Paulo, né, porque a maioria das feiras era em São Paulo, na parte do Brasil a gente fazia mais feira, era na parte de bombas de limpeza, de produtos alimentícios, viu, Anderson? Muito importante. Anderson não, Jonatas, muito importante. Hoje eu estou trocando os dois, não sei o que está acontecendo comigo. Então... Somos muito parecidos. Um tem 1,92 m, né? Deixa eu falar. Não, aí no Rio a gente fazia muita feira mais relacionada às bombas de limpeza de alta pressão, né? Porque na robótica também tem bombas com água, quer dizer, são sistemas robóticos com água e tem um sistema de bombas que é para limpeza. Desculpa te atrapalhar. Tô falando muito, né? Não, pelo amor de Deus, não. Tem uma pergunta bem bacana aqui. O Adilson perguntou assim: Fátima, você pode me dizer o porquê essa tecnologia robótica ainda está tão cara e pouco oferecida? Você concorda com a opinião? É cara mesmo? É cara, por isso que eu falo que são realmente para empresas muito grandes. O Adilson trabalha na robótica? Trabalha com esse tipo de coisa, não? Adilson, fala pra gente aí, você trabalha nessa área de robótica ou não? Olha, a Fátima está interessada em saber se você trabalha com robótica. Pensa. Se você... Eu já ia começar a trabalhar em robótica. Olha, assim, o sistema é caro porque não é uma coisa muito simples. Na verdade, a empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos, assim, ela é uma empresa que faz os softwares para o robô, entendeu? Por exemplo, um robô normal, ele tem 3 eixos. E dependendo do projeto, como foi esse do rapaz que eu citei, eles colocam mais eixos através de plataformas digitais, né? Através dos engenheiros que sabem lidar com essa coisa do software. E eles vão criando e vão fazendo tudo e vão mostrando para o cliente, assim, assado. Dependendo do que o cliente quer, tem a junta lá deles, né? Dos engenheiros que sentam e vão analisar o projeto e vão fazer de acordo com como eles querem. Então, é uma coisa ainda mais para o Brasil, é uma coisa cara. Lá fora, já é uma coisa que já está tomada há um tempinho. Mas aqui no Brasil, ainda é uma coisa cara. Mas tem a Fanuc, que está em São Paulo, né? Eles estão em São Paulo, tem outras empresas aqui também, a ABB, várias outras. E eles têm os robôs também lá, e eles também têm pessoas aqui no Brasil agora que fazem mecatrônica, né, os engenheiros, que também agregam um pouco desse software. E nós trabalhamos com os rapazes engenheiros aqui na época, que foram também para lá, engenheiros, que eu trabalhei na KMT, né, e eles ainda têm um relacionamento grande com a KMT, e eles foram para lá aprender a fazer a integração, porque o robô chegava aqui e depois tinha que montar, né, na fábrica, tudo direitinho, então eles tiveram que aprender. Então, o que isso gera? Novos empregos, né? Esses meninos tinham acabado de sair da universidade, um era eletrônico, o outro era engenheiro mecânico, e eram 2 irmãos, e se juntaram e fizeram um boom. Hoje em dia, eles estão super bem lá em Curitiba. Antes, eles estavam em Santa Catarina, fui lá, eu morei lá um tempo, pela empresa, por eles e tal. E hoje em dia eles estão super bem, obrigadas, porque graças a uma nova tecnologia, inovação, que foi
dada para eles, uma oportunidade muito grande, né? Assim como eles terão vários, eu acho. E eu acho, assim, que as pessoas estão um pouco preocupadas porque elas pensam que só a robótica é o pivô da história, né? Né, Adilson, né? Adilson, ele não respondeu, né? Respondeu sim, ele é, só para deixar você ciente, ele trabalha com autopeças, lá tem alguns robôs, mas ele é fascinado por essa área. Muito bom, né? Ah, muito bom, Adilson. É um passo muito importante, viu, Adilson? Você Aliás, eu vi, desculpa, Jonathan, eu vi uma pergunta do Adilson aqui nos comentários que foi muito legal, porque ele falou assim que as empresas aqui no Brasil, elas estão preocupadas com gastos, ao invés de estar preocupada que será um grande investimento para a empresa, né? Perfeito. Isso, ele falou alguma coisa. É uma mudança de cultura que a gente tem que passar, né? Exatamente. Até, Fátima, quando as indústrias passarem para o modelo de 4.0, é muito importante que a gestão seja 4.0, que os donos tenham a cabeça 4.0, porque senão realmente nunca teremos uma indústria 4.0 no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A gestão é muito importante ser 4.0 também. É muito importante, isso tudo entra aí. Por exemplo, quando a gente fala hoje em dia em novos mindset, em novas tecnologias que chegam aí, a gente está falando em várias coisas que as pessoas têm que estar por dentro, que é a inteligência, né? O que é a inteligência cognitiva? Muita gente vai ter que aprender isso, quem quer trabalhar com robô, que são as plataformas digitais interagindo direto com os robôs, né? Isso daqui vai ser um ponto super importante, é uma navegação realmente online, sabe? Porque eles podem, de lá dos Estados Unidos, interagir aqui com o pessoal aqui do Brasil, onde eles colocaram os robôs. Então, essa vai ser uma tecnologia que vai ser muito boa para as pessoas aprenderem robótica. E outra coisa... Ô, Fátima, deixa eu te interromper de novo. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui, que é legal, só para a gente entender que eu gostei da pergunta. Deixa eu ver. Cadê? Daniel. Fátima, você acha que o advento do IoT, Internet of Things, e seus Arduinos da vida seria uma solução paliativa à robótica em si? É o que você estava falando agora, né? Exatamente, eu acho que sim. Porque você também tem a inteligência, né, artificial, você tem a cognitiva, você tem... Ou seja, para o Brasil é interessante, porque eu acabo tendo uma condição relativamente mais barata, quando eu comparo com robótica pura. Eu não sei, eu não saberia te falar hoje em dia sobre o preço do IoT. Não saberia te dizer. Vou pesquisar e vou mandar para vocês, hein? Beleza. É melhor a gente mandar essa resposta depois, porque realmente eu não saberia te dizer, porque é uma área que eu não cuidava muito, era a área de preço, tá? Negociação sempre no final, mas quem discutia os preços, eu não sei como ficaria, mas eu suponho que sim. Fátima, mais alguma colocação que você gostaria de fazer sobre a robótica, sobre esse universo que nos parece um pouquinho distante do Brasil? Você vê uma luz no fim do túnel? Você acha que a gente tem condições de melhorar a robótica no Brasil? Eu acho que se a empresa tiver compromisso, sim. E outra coisa é que o que falta aqui no Brasil, que é a parte fundamental para a robótica, é o serviço após-venda, né? Que aqui ainda está muito precário em relação à robótica. E todas as empresas que eu fui... Porque não adianta eu pegar e falar que vou vender um robô, que ele vai fazer tudo depois e não vai dar problema e acabou, né? Não, tipo assim, você tem que trocar as peças, né? As peças que eu digo, você, por exemplo, no Manutenção. A manutenção, você tem que colocar safira, ou você tem que colocar diamante do jeito que você quer que corte com água, né? Robótica, é impossível você entrar numa empresa que, mesmo aqui no Brasil, mesmo que não tenha muitos robôs, numa empresa de automotiva, a maioria tem robôs. É impossível você não ter robô nessas empresas. A não ser aquelas que são bem pequenininhas mesmo, que ainda estão... Meu primo também está aí nos assistindo, Marcielo Sinclair,
Ele está aí. É o meu filho. Tudo bem, Marcelo? Obrigada por estar aí. É o único que veio da família. Fátima, muito obrigado pela tua participação. Uma honra ter você aqui contribuindo com a gente com essa sua experiência fantástica no Brasil e fora do Brasil. Obrigado mesmo por ter aceito. Nada. Então, podem mandar perguntas que a gente vai respondendo com o tempo. Bacana. E depois também, amanhã, quando eu mandar o material, eu vou mandar o contato de todos nós para que vocês nos acompanhem no LinkedIn. Enfim, o intuito é a gente criar uma rede verdadeira de networking aqui, tá? Bem, obrigado. Agora eu vou chamar a nossa surpresa. Por quê? Ela saiu. Cadê? Cadê? Como assim? Sério? Ela está se escondendo. Eu que falei que ia me esconder. Imagina, Tatiana. Só para vocês entenderem, a gente pesquisando e entrando nesse universo de indústria 4.0, para que vocês enxerguem realmente como é que está esse cenário e que agora mesmo alguém acabou de falar do RH 4.0, nós convidamos ela, Tatiana Galo, que é minha irmã agora, uma pessoa fantástica, tem 15 anos de experiência na área de advocacia, é uma apaixonada pela sua área. Deixa eu só pegar uma ajudinha aqui. Ela é apaixonada pelo direito das relações de consumo lá desde a universidade, tem uma trajetória de prática da advocacia consumerista voltada ao atendimento de empresas de grande porte e sempre se impressionou muito com a quantidade de litígios e o alto custo disso para as empresas. Então esse sempre foi o enfoque dela também. Então quero convidar para falar sobre um negócio bem bacana que serve para todas as profissões. Então se atentem com isso. A minha irmã, Tatiana Galo. Tati, obrigado, seja bem-vinda e bora compartilhar um negócio bem bacana com a gente. Depois dessa apresentação aí, o que a gente vai falar, né? É muita responsabilidade. Mas vamos lá. Trazendo um pouco para a área de humanas, toda essa questão da indústria 4.0, que a gente pode chamar que revolução, a quarta revolução, né? Então, trazendo um pouco para a área de humanas, para o meu ambiente de trabalho, a gente tem o que se chama hoje da advocacia 4.0, que é a presença da tecnologia que está aí no trabalho, na vida de todos, também está presente na advocacia, né? O Anderson falou ali um pouquinho sobre a tecnologia na advocacia, né? Sobre a otimização dos recursos, sobre as legislações, enfim. Como muito bem colocado, é uma revolução, é uma mudança, uma revolução que a gente pode se preocupar, porque a gente está ouvindo falar, a gente pode se atualizar, enfim, hoje a gente tem acesso a muito recurso, a muitas informações, a muitas possibilidades de se desenvolver e se preparar, mas ao mesmo tempo eu vejo que as coisas estão surgindo na nossa vida e às vezes a gente não se dá conta, né? Eu tenho um filho de 3 anos e 9 meses que ele sabe operar o celular como talvez melhor que eu, coisa que há um tempo atrás não existia. Eu nasci no final da década de 70, peguei no início do computador, eu fui estagiária na Procergues, que é a maior empresa de processamento de dados que tem no Rio Grande do Sul, uma das maiores do país, onde a sala de computadores era uma sala 5 vezes a minha casa. Lá era o computador, lá era o departamento de processamento de dados, né? E hoje a gente tem aí, a minha geladeira tem botãozinho de programação, dentro da nossa casa, na nossa vivência, tem muita tecnologia, né? E na advocacia não é diferente. Se há um tempo atrás o advogado fazia petição na máquina de escrever, hoje a gente tem petição online, né? Então, a gente não, em muitos processos, eu não vou ao foro, eu vou ter audiência. A gente faz petição e anda pelo sistema ali do sistema online, né? Faz protocolo online, faz peticionamento online, junta documento online. É uma facilidade, tirou o emprego de algumas pessoas?
Talvez. A meu ver, otimizou a sistematização. Mas o mais importante, assim, que eu queria falar, e eu achei muito legal aquela questão das habilidades do profissional da década de 2020, e eu vi muito ali da advocacia 4.0, do que hoje se denomina advocacia 4.0. Né? O advogado, hoje, ele não é um mero fazedor de petições. Ele é uma pessoa de negócios, ele é uma pessoa que ele tem que ter muita flexibilidade, ele tem que ter um conhecimento interdisciplinar incrível. Então, se por um lado o sistema está trabalho braçal, por outro lado está exigindo da gente, do profissional de advocacia, que é um profissional tradicionalmente conservador, está exigindo esse desenvolvimento. Né? Hoje, eu sou, a minha prática, meu conhecimento maior nas relações de consumo, mas eu tenho que entender de muita coisa, inclusive de estatística. Porque se eu tiver que apresentar um gráfico nas minhas petições para ilustrar o que eu estou querendo dizer, isso é a fundamentação que eu vou usar hoje. Né? Além da fundamentação legal, eu tenho que ter uma fundamentação ilustrativa. Então, essa interdisciplinaridade, esse poder de caminhar por todas as áreas, isso é uma tendência, isso é uma exigência hoje na prática da advocacia. Então, por que eu me interesso tanto pelo tema? Eu tenho que saber onde é que estão as necessidades hoje dos meus possíveis clientes. Né? É no direito digital, a relação de consumo hoje é outra. Hoje ainda publiquei um artigo falando sobre a evolução das relações de consumo e a publicidade. Né? Até conto um pouquinho da publicidade, como é que surgiu no Brasil, o primeiro anúncio e tal. É um contexto bem interessante e como que a gente chega hoje nessa indústria 4.0. Né? A massificação do consumo hoje, ela tem uma outra visão. Ela tem um consumidor muito exigente, ela tem um consumidor que tem acesso a muita informação, ele tem um poder muito grande de disseminar informação, seja para o bem ou para o mal. Né? Então, as indústrias têm que estar adaptadas para isso, as empresas, os fornecedores de produtos e serviços têm que estar adaptados para isso. E, principalmente, o profissional da advocacia, ele tem que ter esse conhecimento, essa flexibilidade. Então, a gente está, assim, se por um lado reduzindo o nosso trabalho na forma de, eu não vou ao foro todo dia como eu ia, né? Às vezes eu nem vou, tem muitos dias que eu não vou, né? Mas, por outro lado, eu tô num contato muito maior com clientes, com possíveis clientes, né? Poder fazer, assim, eu atuo muito na área de contratos, então eu tenho que participar da negociação do meu cliente, eu tenho que entender do negócio dele para eu poder fazer realmente um contrato personalizado para ele. Então, essa disponibilidade do advogado, essa característica de ser um profissional disponível, de ser um bom negociador, de ser um bom ouvinte, de entender a problemática do cliente, isso tudo está relacionado a essa evolução que o profissional da advocacia hoje tem que trazer, tem que oferecer. Né? Então, a gente tem 2 pontos aqui na questão da advocacia 4.0. É a tecnologia nos auxiliando, eu não vejo como roubando a mão de obra. É evidente que em todo mercado, alguns profissionais vão ser abduzidos pelo sistema. Né? Mas aquelas pessoas que conseguem se desenvolver, que conseguem manter uma evolução, uma flexibilidade de conhecimento, né? Vão estar para poder ajudar, para poder agregar, e hoje em dia eu vejo que da época que eu me formei até hoje, as coisas mudaram muito. O que eu aprendi na faculdade, bom, só mudança de código a gente já teve 2 expressivas, né? Desde a época que eu me formei. Então, tem muita mudança. O mundo é muito dinâmico. Hoje a gente vê as mudanças muito mais facilmente.
e o mundo está aí para quem estiver disposto a se desenvolver. Né? Então, se por um lado a advocacia está facilitando o nosso trabalho, a tecnologia facilita o nosso trabalho, hoje a gente tem software para fazer acordo com planos de consumo. Além de sites, o consumidor.gov, seria uma... Ainda que mal compare o Reclame Aqui proposto pelo governo, assim, com uma eficácia muito maior, na verdade. Ô, Tati, então, de modo geral, você trouxe para a gente a perspectiva de que a mudança parte da gente. Nós estamos falando de indústria 4.0, nós estamos falando de advocacia 4.0, nós estamos falando de RH 4.0, química 4.0, ser humano 4.0. Significa nós evoluirmos juntos com esse momento que é um caminho sem volta. E a gente tem que encarar realmente de maneira positiva essa evolução, né, esse crescimento. Com certeza não será fácil, como toda mudança, quando a gente sai do cômodo, né? A gente passou por tanto tempo agora nessa condição e agora vindo tecnologias que favorecem a gente. Então a gente está num comodismo e agora a gente vem nessa remessa do incômodo. Mas o incômodo é positivo e eu acho que a dica que a gente pode deixar muito claro aqui para as pessoas está nas nossas mãos a mudança, está nas nossas mãos a evolução e entrar de cabeça nessa indústria 4.0. Concorda comigo aí, galerinha? Vocês concordam aí, quem está assistindo a gente, as pessoas que estão assistindo concordam, o poder está nas nossas mãos. Lembrando, não quero ser hipócrita, claro, terão dificuldades, mas não vamos deixar que as dificuldades sejam a nossa limitação. Vamos fazer por onde buscar mais conhecimento, que isso só vai ser positivo. Indústria 4.0, indústria 5.0, quantas evoluções vierem serão positivas. Beleza? Fazendo apenas um discurso humanitário aí, o Jonathan. Ao longo de todos esses anos, de todas essas revoluções, todos sobreviveram. Né? Ou seja, a gente passou por todas essas revoluções, a primeira, a segunda, a terceira, desastre que acontece, mas a gente está sempre junto. Nós somos seres humanos, independente se está vindo máquina para substituir alguma operação que a gente tem ou algo que a gente faça, a essência do ser humano, aquela união, aquela humanização que a gente sempre teve, vai continuar existindo e vai continuar a ter. Então, ou seja, vamos tentar ter uma visão positiva. Se a gente já passou por 3 revoluções e foi um sucesso, a gente se adaptou, a gente conseguiu sobressair, por que agora em uma 4ª revolução a gente não vai conseguir? Então, ou seja, ter um pensamento pessimista de que acabou, vou ter emprego, eu acho que é radical demais. Claro que não querendo deixar de ser hipócrita, mas chamando mesmo tendo mesmo uma visão positiva. Caramba, a gente é muito inteligente, nós somos seres humanos, somos muito capazes de evoluir, de se aprimorar e se adaptar. Vamos conseguir sim se adaptar, a gente vai conseguir sim passar por essa 4ª evolução e com muito louvor, tenho certeza. Já dá para se candidatar esse menino. Bem, pessoal, então hoje a gente conseguiu contextualizar a história das revoluções industriais. Nós conseguimos contextualizar as estruturas da indústria 4.0 através dos 9 pilares. Conseguimos pegar isso e transcrever os impactos industriais que eles de fato terão e os impactos no mercado de trabalho. E, claro, passar uma perspectiva mais positiva para que todos tenhamos esperança no melhor, né? E eu vi que alguém gostou do termo e eu vou usar depois hashtag Seres Humanos 4.0. Lembrando que eu não quero tornar isso impessoal. Quando eu uso esse termo hashtag Seres Humanos 4.0 é justamente para que as pessoas entendam que essa tecnologia, na verdade, não é separatista, não é excluísta, para aproximar, para dar melhores condições de trabalho para todos nós. Então, bem, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Eu gostei muito desse seminário. Posso falar?
Eu vou abrir um espaço para você, só um segundinho, vou abrir. Agradecer a participação, teve muita interação, então muita gente colocando seus pontos de vista, porque estamos em 4 aqui, mas nós não somos donos da verdade, não sabemos de 1/3, 1/10 das coisas, então a contribuição de vocês é muito positiva. Então, muito obrigado a todos que contribuíram falando das ferramentas de gestão, com questionamentos tão importantes. Quero falar para vocês que eu convidei aqui, mas a nossa tecnologia, para vocês verem que de vez em quando é uma falhada, tentei colocar aqui para dar uma palhinha para a gente o Daniel. Cadê? Eu sou ruim de guardar nome. Daniel Cunha Bezerra. Mas, Daniel, aguenta a mão, porque as pessoas já me conhecem, sabem que eu sou conhecido pela minha mente mirabolante. E só nesse curto espaço eu já mirabolei com muitas coisas. Então, se me aguarde aí, Daniel. O Anderson, a Fátima e a Tati já sabem. E outras pessoas, o Ana sabe também. Então, vários que eu estou mirabolando alguma coisa para a gente fazer juntos aí de webinário. Fátima, a palavra está comigo. Não, eu só ia perguntar se você vai responder, porque tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas, inclusive da Dalva, né? Responde. Eu acho que eu sei qual que é. Pode ir. Não, por exemplo, tem uma pergunta aqui que é Abner. Por favor, responda. Não, esse daí é sobre RH 4.0, não é para mim. Essa é para Tatiana, eu acho. Não, infelizmente não, a minha área não é... Qual é a pergunta? Eu estou ouvindo direito você, Tati. Chega mais perto aí do microfone. Oi? Qual é a pergunta, Fátima? Vou falar a pergunta. Vamos ver se eu posso ajudar. Qual é a pergunta dela? É de uma empresa, mas está a foto de um rapaz. É uma empresa, eu acho, né? O Abner Palestras. Ele quer saber qual a tônica do RH 4.0. Qual que é a tônica? Ele falou antes aqui um monte de coisa, né? Ele botou, economia em ostracismo, crescimento em queda, oferta de gente... Não sei o que ele botou, alguma coisa. Para a gente também, a gente já tem um tempinho para finalizar o webinário. Bem, tanto a RH 4.0 como a advocacia 4.0 que a gente acabou de abordar junto com a Tati, qual que é o norte que essas profissões estão tomando? É aquelas habilidades que a gente acabou de falar. Então, tornar habilidades mais apropriadas para a indústria 4.0 com certeza vai ser um ponto ápice para a parte de RH 4.0. Quais são as habilidades que os novos colaboradores terão que assumir perante essa revolução? Então, esse é um trabalho muito árduo do RH 4.0, justamente fazer essa conotação, desenvolver esse pessoal e ir para cima. Eu diria que o RH 4.0 tem bastante trabalho aí e de grande valia e grande importância. Assim como todas as outras, mas realmente o RH vai dar esse embasamento para que a sociedade, de certa forma, assuma esse papel com relação às habilidades. Lembrando, vou passar para vocês todo esse material, juntamente com o contato das pessoas, tá? Eu não estou achando a pergunta da Dalva. Dalva, qual é a sua pergunta? Fátima, a Dalva quer saber se vai demorar muito para chegar robôs que fazem limpeza nas casas, é isso, Dalva? Já tem, Não, para você ficar mais felizinha, já tem uma empresa da China, até comentei com o Jonatas, que eles me contactaram, e é realmente um robô que fala, que anda, e que é muito legal. Eu gostei muito da ideia, mas eu não sei se esse robô já vai limpar a casa de vocês, tá? Nossa, a casa ia ser tão bom, né? Mas esse robô é muito interessante, ele faz um monte de coisa. Mas, já tem um robô para futebol, já tem vários tipos de robôs. Fátima, mas tem um robôzinho pequenininho que faz a limpeza dentro de casa, já. Mas aquele é muito pequenininho mesmo. Ele quer um que cozinha, ele quer um que passa. Não é isso, não. Ela quer um robô que passe, que lave, que cozinha. É faxina pesada, não é qualquer coisa, né? Esse robô tá difícil. Mantenha a ordem, gente, é o mínimo. É só no futuro, né? Você quer fazer mais alguma pontuação final? Pessoal, talvez alguma pergunta que tenha passado, pode ficar tranquilo. Depois eu vou copiar e eu, junto com essa minha equipe maravilhosa, nós vamos responder todos vocês, sim, tá? Podem ficar tranquilos.
é que a gente realmente tem um time aqui, a gente já deu uma passada nesse time. Fátima, você quer fazer as suas últimas colocações? Não, eu acho que para mim já tá bom. Se alguém quiser podem ficar alguma pergunta, não sei. Se alguém tiver alguma pergunta também, se quiser chamar lá no LinkedIn, fica à vontade. Né? Ou alguma coisa, fica à vontade. Tati, quer fazer alguma colocação final? É isso aí. Muito obrigada. Então tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, mandar depois. Obrigada a todo mundo, gente, a todo mundo que está aí, e a vocês 3 também aqui. Foi muito legal, obrigada pelo convite. Adorei. Eu agradeço a confiança de vocês mais uma vez, agradeço a confiança de todas as pessoas que se inscreveram, a confiança das pessoas que estiveram aqui presentes compartilhando junto com a gente. Um sonho que a gente sonha sozinho não acontece, e é muito bom, eu estou muito feliz em ver que tem mais pessoas sonhando junto comigo e partilhando desse projeto tão bacana que é compartilhar experiências, que é compartilhar conhecimento. Só para finalizar, depois vou passar os links dos vídeos também, são muito bacanas, não deixem de assistir os links dos vídeos. A indústria, eu vou dar o spoiler, a indústria frigorífica 4.0 é fantástica, não dá para acreditar. Eu que tenho um berço frigorífico aí no meu currículo em 5, 6 anos, não acreditei no que eu vi, então é bem interessante. Eu vou passar depois os links das 3 indústrias 4.0 que dão um parecer bem bacana. Novidades, só para a gente finalizar aqui, novidades. Depois eu vou passar certinho os temas, mas eu já fechei um webinário com uma colombiana, então vem um webinário meio que internacional. A gente só está definindo como vai ter esse cunho entre aspas, um problema da língua. Talvez a gente siga falando inteiramente o webinário espanhol, depois eu disponibilize com legenda, mas para nós, enquanto brasileiros, a gente tem uma facilidade maior de entender do que a língua espanhola entender o nosso português. Então, mas é uma novidade bacana que vem aí com um tema bacana. Também fechei recentemente uma parceria com uma pessoa para a gente falar de temas inclusivos. Como é que está a situação mercado das pessoas com deficiências? Qual que é o termo correto? Como é que eu falo? Como eu trato essas pessoas? Em termo, em conceito mesmo, né? E como é que está o mercado de trabalho para essas pessoas? Mas eu não sou ciente, eu vou assistir. Opa, você tem muito mais a ver do que você imagina. Então, temos vários temas aí que a gente vai tratar. Eu conto com a presença de para que a gente leve sempre conhecimento para mais pessoas. Tá ok? Então, mais uma vez, obrigado, Anderson. Uma honra te conhecer. Fátima, muito obrigado. Nem falar nada. Então, muito obrigado, pessoal, a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. E depois eu passo o e-mail para vocês. Vocês 3 fiquem aí. Eu vou encerrar, mas vocês podem ficar aí, tá? Vamos puxar de orelha agora, gente. Nada. Fiquem com Deus e a gente se vê em... Obrigado. Obrigada.